Olá, galera do 7º ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar, então, lá no caderno de atividades, primeiramente com a correção dos exercícios da página 25 a 32. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho com os verbos no imperativo, tá? Esses exercícios do imperativo, então, da 33 a 36, que são os exercícios que eu vou propor para vocês hoje. E vou propor também uma leitura, tá? Uma leitura prévia aí do nosso último conteúdo lá da nossa apostila, que é sobre o conto, tá? Mas então, primeiramente, com a correção dos exercícios lá no nosso caderno de atividades. Nós vimos na aula anterior que não se deve colocar nenhum tipo de pontuação entre o sujeito e o predicado, nem entre o verbo e o complemento, a não ser que nessas duas situações, entre esses dois termos, tenha uma informação intercalada, ou seja, tem uma informação no meio dos dois, aí sim precisa vir entre vírgulas. Caso contrário, não é para colocar, não se deve colocar nenhum tipo de pontuação, tá bom? Então, aqui na página 26, vocês tinham um texto para ler, que era um texto de divulgação científica, né? Então, ele perguntava ali no exercício número 1, qual era o tema e onde foi publicado esse texto. Então, o tema era o comportamento dos canídeos, ou seja, dos cães, né? E como eles têm esse senso de certo e errado tão aguçado, ou seja, tão desenvolvido, né? É como se eles soubessem a questão do certo e do errado. E onde que foi publicado? Foi publicado em um site de notícias, tá? No exercício número 2, ele colocava que os textos de divulgação científica têm uma característica, que é colocar termos técnicos e explicar esses termos, certo? Devido ao público-alvo, que o público-alvo desses tipos de textos não são os cientistas, os pesquisadores, né, que saberiam o significado desses termos. Então, são pessoas que dificilmente estão acostumadas com esses termos e que precisariam procurar, por isso que já vem a explicação no próprio texto. Então, ele pedia para que vocês procurassem um termo técnico e a definição desse termo, tá? Ele deu aqui como exemplo canídeos, né? E qual que é a definição do termo canídeos? Animais da família dos cachorros, raposas e lobos, tá? Então, esse era o termo técnico que estava presente lá no texto de divulgação científica que vocês leram. No número 3, ele falava também sobre um outro tipo de característica do texto de divulgação científica, né, que é a relação entre o fato científico e o cotidiano, certo? O dia a dia, certo? Então, qual era um trecho que vocês encontrassem que correspondia a essa característica, em que ele fala do que está sendo mostrado, né, do fato científico e coloca ali, ou faz uma relação com alguma coisa do cotidiano. Então, era qual? A frase do primeiro parágrafo, tá? Todos que convivem com cães sabem. Eles aprendem as regras da casa que os acolhe e quando quebram alguma norma expressam fisicamente o arrependimento. Alguns se escondem e cobrem os olhos, outros se abaixam ou arrastam-se pelo chão, num gesto geralmente gracioso o bastante para garantir o rápido perdão de seus donos. Então, o fato científico era a questão que eles estão querendo provar, vamos dizer assim, né, de que os cachorros sabem a diferença entre o certo e o errado. E ele colocou ali um fato do cotidiano, né, mostrando que os cachorros fazem realmente isso, tá? Aqui, no exercício número 4, vocês iriam selecionar duas orações do primeiro parágrafo e separar dessas orações o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Então, era pessoal aí, não sei qual que vocês escolheram, mas vocês tinham que colocar dessas duas frases lá do primeiro parágrafo e colocar aqui, né, o sujeito de cada uma delas, o verbo e o complemento que esse verbo exigiu, tá bom? No exercício número 5, dizia que nas alternativas estavam certas a divisão entre sujeito, verbo e complemento, porém em uma delas não. Em qual? Vocês tinham que dizer qual que estava errada. A letra C estava errada, né? Porque ele estava dizendo que o sujeito era estudos, e na verdade o sujeito é qual? Estudos recentes. Então, a letra C estava errada e vocês precisavam dividir ela de forma correta aqui nesse espaço logo abaixo da alternativa, tá? Então, como que ficou corretamente? Estudos recentes é o sujeito, mostram é o verbo, um código restrito de conduta dos canídeos é o complemento que esse verbo mostram exigiu, né? No exercício número 6, vocês teriam que colocar qual era a função da palavra cães nas duas frases. Então, a função é complemento na primeira oração
e sujeito na segunda, tá? Então, essa é a função da palavra cães naquelas duas frases ali do exercício número 6. Exercício número 7. Vocês tinham que colocar ali lá, copiar do texto, um complemento da forma verbal sabem, que se encontra na primeira frase do texto. Então, vocês tinham que olhar na primeira frase do texto, achar o verbo sabem e colocar qual é o complemento desse verbo, certo? Então, tinha toda uma frase ali, todo um contexto que servia de complemento. Eles aprendem as regras da casa que os acolhe. Quando quebram alguma norma, expressam fisicamente o arrependimento. Alguns se escondem e cobrem os olhos, outros se abaixam, arrastam-se pelo chão, num gesto geralmente gracioso geralmente gracioso bastante para garantir o rápido perdão dos donos, tá? Aqui no exercício número 8, vocês tinham que separar, então, de forma correta, né? Sujeito, verbo e complemento, tá? Eu vou fazer a primeira frase, tá? E vou deixar, daí vocês pausam e corrigem as próximas, pra gente ser um pouquinho mais ágil, tá bom? Então, a letra A dizia assim, os canídeos é o sujeito, tem é o verbo e uma comunicação clara é o complemento, tá ok? Daí, das próximas ali, vocês dão uma pausada no vídeo, acho que vocês conseguem fazer a leitura aí para fazer a correção, tá ok? Aqui no próximo exercício, vocês tinham que colocar, né? Vamos ver. Em alguma dessas frases da 1 e da 2 do exercício 9, em alguma das frases existe vírgula separando sujeito e predicado? Então, nós vemos aqui, né, pela questão visual mesmo, que não existe nenhuma frase separando as duas. E ele pergunta por quê. A gente sabe, então, que o porquê porque não se deve separar através de vírgula, sujeito e predicado, tá? A letra B pergunta, as duas frases foram reescritas e agora apresentam vírgula. Explique por que isso ocorreu. Então, vejam que houve reescrita e eu tenho aqui, algumas informações que estão entre vírgulas, tanto na primeira quanto na segunda frase, certo? Então, por que nessa reescrita houve a utilização das vírgulas? Porque, nesse caso, existem informações intercaladas entre esses termos e por isso se usa vírgula, ok? Aqui, no exercício número 10, vocês tinham duas frases e vocês precisavam reescrever colocando informações entre uma frase, entre o sujeito e o predicado de uma frase e de outra, tá? Então, aí ia dar, digamos assim, da reescrita de vocês. Vocês tinham que colocar termos entre o sujeito e o predicado das duas, tá? O exercício número 11. Na oração, tinha uma frase, né? Um coiote não morde tão forte seu companheiro de brincadeira. Porque não há vírgula entre, tá? Um coiote e o restante da frase. Por que não tem vírgula ali? Porque não se separa sujeito e predicado, né? Então, o sujeito da frase é um coiote, o que sobra dessa frase é o predicado e a gente não utiliza vírgula, por isso que não tem ali, tá? Aqui vocês tinham duas frases, uma sem informação intercalada e uma com informação intercalada, tá? E ele perguntava por que nesse caso não foi utilizado vírgula. Vejam que, diz assim, os animais atualmente participam de atividades de caça, guarda e companhia, né? Então, você veja que você tem aqui, os animais, daí vocês têm atualmente, certo? Depois vocês têm os vínculos com bichos de estimação, né? Então, ele está perguntando por que não tem vírgula ali. Se precisaria ter, porque tem informação entre uma coisa e outra. Porque, nesse caso, as informações elas são pequenininhas, né? Elas são pouco extensas. Aí, eu não preciso colocar vírgula, tá? Aqui, no número 3, vocês tinham que colocar. Em cada frase, tinha uma informação entre o meio ali, né? Entre o sujeito e o predicado. Vocês tinham que colocar, então, qual era essa informação. Então, na frase número 1, era apoiados em regras de conduta. E na frase número 2, considerados desleais ou desonestos. Era a informação que estava intercalada entre um termo e outro ali, tá bom? Letra B.
Por que essa expressão está entre vírgula nas duas orações? Porque separa o sujeito do predicado, ou seja, está no meio dos dois, e quando está no meio dos dois eu preciso colocar vírgula, ok? Então, depois vocês tinham um texto, né, falando sobre a expedição Darwin. Vocês tinham no exercício anterior, então, marcar as alternativas corretas sobre, né, a reportagem que detalha essa expedição, que era a alternativa 1, a 2 e a 4. Depois ele perguntava quem teve a iniciativa de propor esse projeto. Então, a iniciativa foi da rede de televisão e rádio holandesa VPRO, deve ser isso, né? E qual era o objetivo? O objetivo era a produção de uma série de documentários de TV sobre as descobertas do Charles Darwin durante a expedição. Quanto tempo a expedição permanecerá no Brasil? Então, de 30 de setembro e no dia 17 de outubro parte para o Uruguai, ok? No número 17, vocês tinham, então, que indicar o sujeito, o verbo e o complemento da frase. Aqui você tem sujeito, né, que é o projeto, sujeito simples, núcleo do sujeito projeto, refaz, verbo transitivo, porque precisa de complemento. O trajeto do HMS Beagle é o complemento verbal. E pelo hemisfério sul é adjunto adverbial. Portanto, ele coloca a questão da circunstância em que ocorre aquela ação, certo? No exercício número 18, vocês tinham duas frases. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A frase 1 e a frase 2. E precisavam dizer qual era a classificação do sujeito de cada uma. Então, na frase número 1, o sujeito é simples, que é a expedição. E na frase número 2, o sujeito é indeterminado. Por quê? Porque diz assim, prevém uma passagem. Não tem como a gente saber quem prevém, né? Podem ser eles, podem ser elas. No entanto, nesse caso é indeterminado, tá? Exercício número 19. Vocês tinham que transcrever orações substituindo os sujeitos simples por sujeitos compostos. Então, aqui, na verdade, aqui só tem uma sugestão, né? Então, vocês tinham que colocar mais um núcleo para cada sujeito das frases, né? Para ele ser sujeito composto. Então, vai depender aí do que vocês colocaram. No exercício número 20, vocês precisavam colocar a ordem direta, né? A ordem direta é sujeito, verbo e complemento, certo? Então, vocês tinham que colocar na ordem direta as frases e dizer qual era o sujeito de cada uma, tá bom? Então, na letra A, eu vou ler a letra A e vocês fazem daquela mesma forma, né? Dá uma pausa ali e ver as outras, só para vocês terem a ideia aí de como que é. Então, a ordem direta, ela é sujeito, verbo e complemento. Então, as frases que estavam ali no exercício número 20 não estavam nessa ordem, ok? Então, vocês iriam colocar nessa ordem e depois indicar qual era o sujeito de cada uma. Na letra A ficou, o jovem naturalista Charles Darwin embarca na viagem da sua vida. E depois, além disso, eu ia colocar qual era o sujeito. Então, qual é o sujeito dessa frase? O jovem naturalista Charles Darwin, certo? Letra B, letra C, vocês conseguem ver por aqui. E a D eu vou passar a página aqui, tá ok? Só para vocês verem aí, para vocês conferirem essa ordem correta. Então, a ordem correta não. A ordem direta da frase, né? É sujeito, verbo e complemento, tá? Ele quer saber aqui no exercício número 21, qual é o sujeito das orações, né? Então, nas duas orações, o sujeito é o naturalista. Na letra B, qual é o predicado de cada uma? Então, tudo aquilo que sobrou da oração 1 e da 2 é o predicado, tá? Qual é o núcleo do predicado de cada uma? Então, nos dois casos, o núcleo é o verbo falou. Quando eu tenho um predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo da frase, tá ok? Vamos ver. Ele coloca ali, perguntando sobre a transitividade do verbo nas duas frases, se essa transitividade é a mesma. Ou seja, se o tipo de complemento que o verbo precisou é o mesmo, né? Não é a mesma, porque na frase número 1, o verbo é classificado como transitivo, porque precisou de um acompanhamento essencial ali, não tem sentido sem. Já na frase número 2, ele é intransitivo, ou seja, o complemento que ele exigiu na frase número 2 é uma circunstância, né? Então, ele não precisaria necessariamente estar ali, ok? Vamos então para o próximo.
o exercício número 22. Então, ele diz que em todas as frases o sujeito é classificado como simples. Então, vocês precisavam indicar qual era o predicado de cada uma das frases, tá? Então, predicado da frase da letra A, exercício 22. Ficou impressionado com alguns fatos relativos à distribuição dos seres vivos na América do Sul. Predicado letra B. Compôs um estudo revolucionário para as ciências naturais. Predicado letra C. Explorou toda a costa do sul, comparadas no Uruguai, na Argentina, no Chile e Peru. Não deu certo aqui, vou grifar aqui, ó, daqui para lá. Agora foi, tá? Então, esse é o predicado de cada uma delas. Qual é o verbo e o complemento das frases aqui do número 23? Então, frase número 1, vivenciou, que é o verbo, e complemento, a exuberância da fauna e da flora da Mata Atlântica. Frase número 2, verbo apreciava. Cadê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. Frase número 2, apreciava é o verbo e a história natural é o complemento. Aí ele pergunta ainda se existe uma vírgula, né? Separando o verbo e o complemento e por quê. Não existe porque não se usa vírgula separando o verbo e complemento. Tá bom? Ele coloca por que tem vírgula, né, nessas reescritas. Então, a vírgula foi inserida por quê? Porque existe uma informação entre verbo e complemento e aí justifica o uso da vírgula. Aqui vocês iriam reescrever as frases colocando inserindo, né, uma informação, colocando uma informação no final dessas frases, tá? Então, aqui a gente tem sugestões, não sei quais foram as informações, mas lembrando que vocês precisavam colocar lá no final, então, tá? Aqui no número 26, vocês precisavam reescrever as frases colocando uma informação entre o verbo e o complemento, só para lembrar, então, que essa informação entre o verbo e o complemento, ela precisava vir entre vírgulas, tá? Nos dois casos aqui, ó, no caso da frase número 1 e no caso da frase número 2. Então, quando eu tiver alguma informação complementar entre verbo e complemento ou entre sujeito e predicado, essa informação ela precisa vir entre vírgulas, tá bom? Podem continuar, então, aí na apostila de vocês, no caderno de atividades, desculpe, que nós vamos continuar, então, na sequência, tá? Então, nós terminamos a nossa correção e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, então, para propor alguns exercícios sobre o modo imperativo, modo verbal imperativo, tá? Nós temos três modos verbais. O indicativo, que é quando eu falo de uma ação certa, né? Uma ação que vai acontecer com certeza, a própria frase deixa isso claro, o uso do verbo deixa isso claro. O subjuntivo, quando o verbo da minha frase ele deixa dúvida se aquela ação irá ou não acontecer. Então, ela gera uma incerteza. E no imperativo, o verbo ele expressa ordem, pedido, conselho, convite, certo? A gente trabalhou com os verbos no imperativo nos folders que nós lemos ali nas campanhas publicitárias, né? Então, a gente trabalhou um pouquinho com verbos no imperativo, tá? Vocês têm, então, uma mensagem aqui, né? Um texto que faz parte de uma campanha, tá? Ela é de doação de leite materno, e essa campanha é realizada pelo Ministério da Saúde. Então, vocês vão fazer a leitura. Aqui na minha página, ele fica um pouquinho desfocado, mas aí na apostila de vocês dá para ler com um pouquinho mais de clareza, tá? É o mesmo anúncio. Vocês vão ler, vão fazer algumas perguntinhas de interpretação, certo? Dessa campanha publicitária, né? Depois, vocês têm algumas questões aqui de gramática, tá? Que eu não vou ler todas com vocês, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade para responder, mas caso vocês tenham, pode me chamar aí que eu ajudo vocês a chegar numa resolução. Aqui, desculpe, aqui ele pede para que vocês coloquem, então, para que vocês, tem duas frases, né? Para que vocês coloquem, então, dessas duas frases, o sujeito, o verbo e o complemento de cada uma.
Depois, vocês têm uma outra campanha para analisar, né, que é do governo federal, que diz respeito aí à questão da violência no trânsito, tá? Então, tem alguns aqui para que vocês analisem, né, algumas sugestões aí para que vocês analisem, tá? Aí tem algumas perguntas de interpretação sobre isso. E ainda aqui no finalzinho, eu gostaria de destacar o exercício número 11, que ele pergunta que outra mensagem você acrescentaria àquelas que já estão presentes no anúncio. Então, além daquelas que a gente já analisou ali, que estão em amarelo, que outra você colocaria, né, também importante sobre essa questão de violência no trânsito, certo? Então, finaliza aqui na página 36, certo? Os exercícios, então, sobre os verbos no imperativo, tá bom? Então, vocês vão fazer da mesma forma que vocês já vinham fazendo anteriormente. Na resolução, se tiverem dúvidas, vocês vão me procurar, tá? Me perguntem aí. Depois da resolução, me mandem a devolutiva de vocês. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção, tá ok? Antes de encerrar ainda essas atividades da nossa aula de hoje, além dessa resolução dos exercícios sobre os verbos no modo imperativo, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura prévia, tá? Lá na apostila, certo? Lá na apostila de vocês, então, sobre o último capítulo da nossa apostila, que ele vai falar sobre contos, certo? Então, ele vai falar um pouquinho, vocês vão ter 3 contos para analisar, tá? O texto número 1, que o nome do conto é A Mulher do Piolho, gostaria que vocês lessem, tá? O conto, vai falar um pouquinho também sobre o autor desse conto. O número 2, que chama o conto é A Mulher Teimosa, tem algumas considerações sobre os 2 contos, e nas últimas páginas tem mais um conto. Tá? Deixa eu achar aqui para vocês que é esse que eu gostaria que vocês fizessem a leitura já, certo? Que daí na próxima aula a gente já vai trabalhar com a questão do conto, que é o texto número 3, que chama O Preguiçoso, certo? Além de fazer a leitura, eu gostaria que vocês pensassem, conversassem com quem está com vocês em casa aí, a respeito do conto, né? Se o pai, a mãe, quem está com vocês aí, já ouviu, sabe, né, algum conto. Tem um ditado que diz que cada conto se aumenta um ponto, né? Porque como os contos, eles são histórias aí que são passadas de geração por geração, quando uma pessoa conta para outra, quando a próxima vai recontar essa história, muitas vezes ela conta de uma forma um pouquinho diferente. Então, essas histórias, elas vêm através dos tempos e elas vão se modificando. Né? Então, perguntem aí em casa que conto que o pai e a mãe sabem, né? Que histórias que eles sabem a respeito de parecidos com esses contos que vocês viram. Os contos, assim, eles são histórias bem populares, né? Então, eu acredito que vocês vão ter bastante contos para me contar na próxima aula, tá bom? Então, façam a resolução dos exercícios, qualquer dúvida me procurem e conversem um pouquinho sobre o conto, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Fiquem bem e até a nossa próxima aula.